O Botafogo venceu o Ipiranga, avançou na Copa do Brasil e engata uma sequência de vitórias. Venceu os jogos na Taça Rio, está a 11 jogos sem perder, ganhou suas 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro e domingo enfrenta o Flamengo no Maracanã. Será o primeiro teste de verdade, depois de muito tempo, para o técnico Luiz Castro, que foi muito criticado quando o Botafogo não conseguiu avançar às finais do Campeonato Carioca. Afinal de contas, nesse começo de campeonato, o Botafogo derrotou, a verdade, o São Paulo e o Bahia, mas agora enfrentará um time mais forte que o Flamengo, e também um desafio tremendo, o segundo pelo menos, para o técnico Jorge Sampaoli, que caiu diante do Internacional no domingo e agora enfrenta um clássico carioca após uma goleada de 8-2 em cima do Maringá pela Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso e deixar um recado final sobre o assunto Cuca, que tomou conta do noticiário dessa semana, nesse vídeo que tem um patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O OneFootball transmite para você os jogos do Campeonato Alemão e tem rodada nesse fim de semana. O Bayern de Munique perdeu a liderança no último fim de semana para a equipe do Borussia Dortmund e tenta recuperar a ponta da tabela. Reta final do Alemão, outros campeonatos exibidos também com imagem. Você tem vídeos, notícias, entrevistas, tempo real dos jogos das competições mais importantes do futebol pelo planeta, tudo isso de graça no OneFootball, além das imagens e gols dos jogos da Copa Conmebol Libertadores e Copa Conmebol Sul-Americana. Semana que vem teremos jogos dessas duas competições e você no OneFootball pode, logo depois que acontecerem os lances, assistir os vídeos. Ou seja, se você tem um jogo passando só no streaming, você não é assinante ou está em trânsito, coisa parecida, você acompanha ali os lances no OneFootball e também os gols da Copa Libertadores e Copa Conmebol Sul-Americana, ok? Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo, nesse QR Code que você vê aí na tela. É uma maneira de você apoiar o canal. Quando você faz o download do OneFootball, você mostra a força do youtube.com/Mauro César para os nossos amigos do OneFootball. Então eu dizia, né, os jogos de domingo Flamengo e Botafogo, no Maracanã, tem tudo para ser bem interessante, porque o Botafogo se recupera depois de um campeonato carioca muito ruim. Você se lembra, né? Os 4 finalistas, né, semifinalistas foram Fluminense, Flamengo, Vasco e Volta Redonda. O Botafogo não conseguiu penetrar no grupo desses times que foram para a fase decisiva. Isso gerou muitas críticas ao técnico dos Castro, houve protesto em aeroporto, esse tipo de coisa aconteceu, inclusive no momento crítico. Aí veio a Taça Rio, jogou com os times pequenos, conseguiu ganhar, engatou uma série de jogos sem perder, mas evidentemente aqueles jogos não provavam nada. Mas começou bem o Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo, um jogo muito equilibrado. São Paulo esteve muito perto da vitória, mas o Botafogo derrotou a equipe paulista no final, 2-1, empolgando seu torcedor. Um jogo que o 1-1 já parecia até bom para o Botafogo, mas acabou triunfando, que foi evidentemente excelente, e ganhou jogando fora de casa contra o Bahia na segunda-feira. Então tem 100% de aproveitamento, assim como o Fluminense, a equipe treinada pelo português Luiz Castro. Bom momento do Botafogo, venceu o Ipiranga por 2-0 também na noite da quinta-feira, com isso avança na Copa do Brasil, já tinha vencido o time gaúcho atuando como visitante, e vai para esse jogo contra o Flamengo muito motivado. Momento de recuperação do Botafogo, mas hoje o Flamengo é um time mais desafiador do que aqueles que o Botafogo venceu no Brasileiro, do que o Ipiranga, e muito mais do que aqueles que enfrentou na Taça Rio, que é aquela parte final do Campeonato Carioca para as equipes que não se classificam para as semifinais na busca pelo título estadual. Em contrapartida, vamos enfrentar um Flamengo que venceu por 8-2 a equipe do Maringá, já tinha perdido o jogo para o Inter e deixou uma imagem até positiva porque fez uma boa partida, embora o resultado tenha sido ruim, obviamente. Isso coloca também o Flamengo diante de um desafio que é derrotar um rival tradicional, passar por um Botafogo em boa fase para dar uma sequência ao técnico Sampaoli de segurança, de afirmação, um técnico que deu declarações importantes depois do jogo contra o Maringá. Até destaquei no vídeo anterior, né? Você pode até acessar esse vídeo clicando aqui em cima, né? A frase do Sampaoli dizendo que quer montar um time imbatível. Evidentemente não existe time imbatível, mas entendo que ele quer dizer com isso que quer montar uma equipe que perca muito poucos jogos, como foi o Flamengo de Jorge Jesus, que ganhou 5 taças e perdeu apenas 4 partidas naquele período que o português esteve no comando do clube rubro-negro. Então é um jogo cercado de expectativa e de muita atenção. Tem tudo para ser um jogo muito legal nas 4 da tarde no domingo. Tem live depois do jogo aqui no canal, evidentemente, porque o Botafogo está numa boa fase e o Flamengo dá sinais muito claros de recuperação depois da vitória sobre o Maringá, uma equipe realmente muito mais fraca, mas que o Flamengo, jogando de maneira patética, havia perdido para ela
né, por 2-0 no jogo de ida lá no norte do Paraná. Então, a maneira como o Flamengo passou por uma equipe de fato bem inferior, ela foi muito impactante, né, porque você pode, sempre eu digo isso, vencer um time mais fraco de diversas formas. E aquela que é a mais convincente quando você vence de goleada, se impondo, respeitando esse adversário, agredindo, atacando, buscando os gols e fazendo esses gols. E o Flamengo conseguiu isso tudo. Então, esse jogo no domingo tem tudo para ser bem interessante e pode proporcionar às duas equipes e suas torcidas conclusões mais objetivas e mais concretas, digamos assim, com relação ao estágio dessas duas equipes no futebol brasileiro na temporada 2023. Além disso, tivemos nessa semana a discussão sobre o Cuca. Eu falei muita coisa na Jovem Pan, no UOL, na TV Cultura, na Live Soft Open, na noite da quinta-feira lá com o Arnaldo Tironi. Mas eu quero destacar aqui um ponto que acho que é muito importante, que é o papel, nosso papel, da imprensa, esportiva ou não, com relação a essa situação. Uma situação que remeteu aos anos 80, né? A condenação dos 4, não foi só o Cuca, mas 4 ex-jogadores do Grêmio, então atletas do time gaúcho, pela justiça suíça, aconteceu no final dos anos 80, né? O ato teria ocorrido em 87 e a condenação do Tribunal Suíço em 1989. Portanto, há muito tempo. Há muito tempo, são aí 35 anos, né, praticamente. É um período longo. E nesse período a imprensa, em geral, não só a imprensa esportiva, tratou esse caso como algo secundário. Não por acaso o Cuca trabalhou durante mais de 2 décadas como técnico. E esse assunto ele era lembrado eventualmente. E dessa vez acabou ganhando grande impulso, muito em função da reação de indignação pela contratação do técnico por parte de um segmento, digamos, da torcida do Corinthians, não de toda ela. Muitos corintianos queriam o Cuca independentemente do que tenha acontecido no passado. Isso é muito claro. As manifestações são claras. Mas um pedaço, uma parte da torcida corintiana se rebelou e isso pautou a imprensa. A imprensa só reage e começa a voltar ao assunto, a ampliar a discussão sobre o tema, a se aprofundar na reflexão sobre o tema, inclusive trazendo fatos novos e recuperando fatos do passado que passaram batido ali, né, no noticiário, só depois dessa reação de parte da torcida corintiana. E acho que todos nós jornalistas temos que fazer uma reflexão. Falei sobre isso no programa Bate Pronto, programa do qual eu participo na Jovem Pan ao longo da semana, sempre ao meio-dia. E no programa, na edição da quinta-feira, eu fiz esse comentário que você pode conferir. Eu acho que, inclusive, todos os jornalistas que hoje estão indignados com essa situação e se portando de forma incisiva com relação à participação do Cuca, eu já fiz isso ontem e acho que todos deveriam fazer uma reflexão, olhar no espelho e pensar quantas vezes eu entrevistei o Cuca. Se eu fui setorista do clube que ele cobria, eu estava com ele todo dia, conversava, eventualmente dava uma risada, que surgem aquelas conversas mais informais. E eu não parei para pensar nesse caso. Aí. E agora eu estou indignado. Então acho que é necessário cada um fazer essa autocrítica. É a culpa. Porque senão fica muito cômodo. Você agora vê com outros olhos, você critica com propriedade, mas você não faz uma reflexão. Por isso que ontem eu falei aqui. Eu acho que como praticamente toda a imprensa, nós fomos muito mal, péssimos durante esses quase 40 anos. Porque esse assunto só voltou agora a partir de uma manifestação de parte da torcida do Corinthians. E também é bom deixar claro, parte da torcida do Corinthians. A outra parte, que é o Cuca, quer que o time vença, ganhou do Remo nos pênaltis, que se dane o resto. E os jogadores menos ainda, por isso é o abraço da vergonha. Pois é isso. Fica aí a reflexão para todos nós jornalistas, um meia-culpa também, porque nós fomos muito mal nesse episódio ao longo de tantos anos, porque faltou mais questionamento, matérias a respeito, o entendimento do que aconteceu, qual a versão que circulava lá na Suíça. Simplesmente isso foi deixado quase que de lado. Era uma lembrança aqui, outra ali, mas muito pouco. Né? E, de repente, a imprensa só volta a esse tema provocada por uma parte de uma torcida de um grande clube que é o Corinthians e que se manifestou e provocou uma nova situação que gerou a saída do Cuca, mas mais importante do que qualquer outra coisa, na minha visão, é a discussão a respeito do tema. É não tratar casos como esse com naturalidade, o que, por mais incrível que possa parecer, em muitos momentos na nossa sociedade, ao longo de muito tempo, eram encarados dessa maneira, com certa naturalidade. O mesmo vale para casos de racismo, que a gente hoje já não tolera, a misoginia, a xenofobia, né? São comportamentos que a nossa sociedade vai banindo pouco a pouco, depois de muito tempo em que imperou, né, a tolerância com tudo isso.
Esse vídeo tem o patrocínio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça o download, tenho certeza que você vai gostar. Farto conteúdo, tudo de graça, vale muito a pena. E fique ligado que o campeonato alemão está pegando fogo no final de semana. A briga pela liderança entre Bayern de Munique e Borussia, cada um correndo na sua raia, disputando o seu jogo e na busca pela primeira posição, que nesse momento é do time de Dortmund. Lembro mais uma vez que nesse domingo, após o jogo entre Flamengo e Botafogo, a bola rola às 4 horas da tarde, teremos live aqui no canal, ok? Conto com a sua audiência. E sempre destaco para você também os nossos links aqui na descrição desse vídeo. Canal de cortes, o melhor das nossas lives você encontra lá, faça a inscrição. Clube de membros, é uma maneira de você apoiar o canal. Faça parte do clube de membros do youtube.com/MauroCesar. São 3 planos diferentes, é baratinho, uma forma de você participar mais ainda aqui do canal e dar uma força para o nosso trabalho. Também o nosso blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. E claro, o nosso curso online de jornalismo esportivo, além do Use 360. Lá você vai encontrar camisetas e canecas do canal, da Live Soft Open, Rock and Roll e Futebol. São camisetas legais, canecas muito bacanas. Você está vendo aí na tela a promoção, aproveite essa promoção. E claro, você tem também aí outros temas nos produtos oferecidos pelo nosso parceiro Use 360, quando você veste a camiseta, usa a caneca do canal ou dos temas a ele ligados, você também apoia o nosso jornalismo aqui no youtube.com/MauroCesar. É isso, valeu e saudações.